irmãs, olá meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês, podendo novamente falar do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, agradecendo aí aos meios virtuais e aproveitando essas novas oportunidades para podermos manter o contato e estreitar relações e trazer boas vibrações para todos nós. Que esse momento difícil que nós estamos vivendo de isolamento devido à pandemia sirva para podermos fazer reflexões pertinentes à evolução do espírito e às condições que queremos para os nossos filhos, para as gerações futuras, o que queremos que o nosso planeta se transforme numa coisa nova. Vemos muitos irmãos rezando para voltar a ser tudo como era antes, mas a grande verdade é que não pode mais ser como era antes. Temos que criar uma sociedade melhor para todos nós. A mensagem escolhida por nós para ser lida hoje é a resposta de São Vicente de Paulo, a questão 888, item A do Livro dos Espíritos, questão essa que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 11, que trata da lei de justiça e amor e caridade. E ela faz parte do tópico caridade e amor ao próximo. Em seu item 888, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Então vejam bem, uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí Kardec, no subitem A, pergunta então: dar-se-á reproveis a esmola? E aí vem a resposta de São Francisco de Paulo, São Vicente de Paulo. Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Capítulo 13 do Evangelho, fazer o bem sem ostentação. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Aqui fala dos infortúnios ocultos, também se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade,
está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então a gente percebe que é uma mensagem, uma resposta, uma mensagem que vem nos falando da caridade, do amor ao próximo, que vai ser amplamente discutida e desenvolvida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Toca pontos importantíssimos como fazer o bem sem ostentação e a questão de buscar os infortúnios ocultos. Ele fala aqui que a gente tire do bolso o que nos ouça pedir, mas que nos leve ao encontro das misérias ocultas. Isso é algo que nós devemos procurar em todos os momentos da nossa vida. Não apenas atender aqueles que aparecem no nosso caminho, mas buscar aqueles que precisam e não têm essa coragem. Se é que ainda restou alguma dúvida, nós vamos dar um pulinho. Vamos mencionar aqui o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, onde temos passagens lá muito importantes. A primeira passagem que Kardec traz para a gente se encontra em São Mateus, e trata da passagem que chega o dia do juízo final, o Senhor vem e separa o grupo, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Os da direita são os escolhidos, as ovelhas. Os que vão para a esquerda são os que não foram escolhidos, os bodes. E ambos os lados perguntam a Jesus qual o critério. Ao Senhor, que para nós é Jesus. E o Senhor então responde: toda vez que tive sede, me deste de beber. Toda vez que tive fome, me deste de comer. Toda vez que me encontrei doente, me trataste. Desabrigado, me deste abrigo. Preso e me fosse visitar. Vocês passaram para o lado direito. Aqueles que não fizeram isso, passaram para o lado esquerdo. E mais uma vez, tanto os escolhidos quanto os não escolhidos, perplexos, se viram para o Senhor e perguntam: mas quando foi que te fiz isso ou que não te fizemos isso? E mais uma vez, então, o Senhor responde: toda vez que deste de beber, que deste de comer, que tratastes, que destes abrigo, que foste visitar a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. E aqui fica traçada então uma regra de ouro: fazer o bem aos pequeninos. Mas os doutores da lei não se satisfaziam. Então um deles se levantou e, mestre, perguntou o que era necessário para possuir a vida eterna. E Jesus devolveu outra pergunta: o que é que está escrito na lei? O que é o que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então disse: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas aí o homem, querendo parecer justo, perguntou então a Jesus: quem é meu próximo? Que é uma pergunta que podemos nos fazer todos os dias: quem é meu próximo?
Jesus então enunciou a parábola do samaritano, que é muito bem conhecida por todos nós. Um homem estava a caminho, foi atacado por ladrões, bateram nele, ficou caído. E aí passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. Os dois primeiros passaram, não deram importância e foram embora. O samaritano, que é de uma tribo dissidente, que não era muito bem vista, podia até ser interpretado como inimigo por alguns, foi aquele que parou, que cuidou daquela pessoa, fez os primeiros cuidados, que o levou até uma estrebaria e lá o deixou até que melhorasse. Nos mostrando que muitas vezes uma pessoa que não tem fé, ou que a fé dele não se encaixa em nenhuma das religiões ou crenças existentes no mundo, é muitas das vezes aquele que faz a vontade de Deus, nosso Pai. E aí essa passagem está em Lucas, e depois a gente vai para uma outra passagem que se encontra em Mateus, que no Evangelho está como um mandamento maior, né? E coloca aqui que os fariseus, sabendo que Jesus de certa forma tinha calado os saduceus e os doutores da lei, também foram propor-lhe uma questão. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, como a ti mesmo. Toda a lei e profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mais uma vez, Jesus reforça de amar ao próximo. Amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, tem a mesma força: amarás ao próximo como a ti mesmo. E os Espíritos nos esclarecem no Evangelho que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo. Se você não ama quem você vê, amar quem a gente ainda não consegue plenamente entender. E que também não é possível amar ao próximo sem amar a Deus. Depende da outra. Não adianta eu ficar só idolatrando e adorando a Deus. Se eu não adoro o próximo, eu não consigo a passagem. Ficou dúvida ainda? O Evangelho traz as palavras de São Paulo na sua primeira Corintos, que já virou até música. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse todas as línguas do homem, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Fala das três virtudes: a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. E ainda na sua epístola ele menciona: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. E por aí vai. E lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que nós pegamos a nossa mensagem inicial, se você for ver, a primeira questão do capítulo, que é a 886, vai falar pergunta qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, de onde surgiu o famoso BIP para os espíritas, né? BIP, B de benevolência para com todos, I de indulgência para as imperfeições dos outros e P de perdão das ofensas. Ainda não está convencido de que é importante amar ao próximo? Provérbios 14, 30, 31. Oprimir o pobre é ultrajar o Criador. São Tiago 14, 26. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, que nós possamos nesse momento aprender a lição da reflexão. Que o isolamento possa, de alguma forma, nos fazer compreender a necessidade da caridade para nos transformarmos, para transformarmos esse mundo num mundo mais justo. Que possamos amar ao próximo de verdade, que possamos diminuir as desigualdades sociais, que tenhamos uma sociedade guiada pelas leis de Deus. Fiquem na paz. Que o Deus que faz se levantem as ondas e germinem as plantas abençoe vocês. Fiquem...